Boa noite, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Exus, né? Essas entidades tão controversas aí que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que eles são, quais são as suas atuações. Para muitos evangélicos, Exus são os demônios, né? Mas na verdade eles são guardiões. O que a gente chama de anjo da guarda, na verdade seria um Exu. E assim, cada Exu ele tem a sua vibração energética que ele se afiniza, né? Tem os Exus de Cabo de Oxóssi, de Ogum, de Iemanjá, que são faixas vibracionais na linha de trabalho dele. E dentro dessas faixas de vibrações tem as linhas de atuações, como por exemplo, o reino das almas, o reino da lira, o reino da calunga maior, o reino da calunga menor e outros reinos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas entidades, né? Quais são suas áreas de atuações, seus campos de trabalho, né, e como eles trabalham junto com os médiuns. Começar, por exemplo, com o Exu Caveira, que os pastores evangélicos adoram, né, principalmente os neopentecostais, que fala que é o capeta, que é o diabo. Só que muitos deles, quando desencarnam, vão precisar muito da ajuda de um Exu Caveira, porque os Exu Caveiras trabalham no cemitério, são guardiões do cemitério. E nos cemitérios o corpo da gente, quando a gente morre, nosso duplo etérico, ele leva mais ou menos 40 dias para se dissipar na atmosfera. E o duplo etérico ele ainda contém muito ectoplasma. E esse ectoplasma, lá embaixo, né, no umbral, no abismo, ele vale ouro, ele é como se valesse dinheiro. Pode ser feito muitos trabalhos com esse ectoplasma, e os espíritos trevosos vão atrás desse ectoplasma do duplo etérico dos recém-desencarnados e também desencarnados que estão ali de dia. Então, a falange dos Exus Caveiras, eles são protetores desse campo santo, né, que falam que o cemitério é o campo santo, é a calunga menor, que a calunga maior, como eu falei, é a energia do mar, a calunga menor é o cemitério. E os Exus Caveiras, além deles guardarem o cemitério para não deixar que roubem o duplo etérico desses recém-falecidos, eles têm a incumbência também de soltar corpos, que tem muitas pessoas que ficam presas a seus corpos, mesmo após a morte, porque não necessariamente são pessoas suicidas, como alguns casos acontecem, mas são pessoas muito ligadas à matéria, muito materialistas, ou é muito ligada ao corpo físico, muito ligada às coisas aqui da Terra e fica preso. Aí, falando desses caveiras, vão lá no túmulo dessa pessoa que está desencarnada, mas presa ao corpo. Eles pegam geralmente 3 ervas que podem variar, mas geralmente são peperegum, aça-peixe e peão roxo. Eles pedem para as salamandras do fogo, né, que são elementais, para sutilizar esse sumo dessas ervas e despejam bem assim em cima do túmulo para soltar aquele corpo daquele desencarnado que está preso ali, para assim poder encaminhar ele para as colônias ou para tratamento, enfim. É importante o trabalho dos caveiras porque eles são muito requisitados em outras funções também, mas essas funções ali, principalmente de liberar os corpos, né, desses que ficam presos ao próprio corpo, ficam agarrados, muitos não aceitam desencarne, então ficam agarrados, então não é só pessoas ruins que ficam, muita gente boa fica presa, é muito material. E assim a gente pode falar, os caveiras estão da linha do cemitério. E essa linha do cemitério tem outros tipos de espíritos que trabalham nessa faixa, que essa faixa do cemitério é muito especialista em trabalhar com desfazer magias, ligas pesadas que são feitas em cemitério, com elementos de cemitério, e é por isso que tem. Mas tem uma outra falange, que é a falange das almas, que aí é uma falange que é mais ligada às pessoas que acabaram de desencarnar, de desencarnes. Quando tem, por exemplo, essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que são desencarnes coletivos, tem diversos tipos de Exus que trabalham na linha das almas, que estão lá recolhendo, resgatando as pessoas que estão desencarnando. O meu guia, que é o Tranca-Rua das Almas, ele é muito ligado ao médio de cura, ele trabalha ele tem uma ligação muito forte com a falange do Dr. Bezerra de Menezes, que são médicos. E essa falange, até onde eu soube, eles são especialistas, como se fossem socorristas, sabe, paramédicos. E só que os paramédicos do astral, que muitas pessoas desencarnam de maneiras violentas, ou então como desastres coletivos assim, eles ficam sem entender o que aconteceu com eles, e essas falanges vão lá dar o socorro, ou então quando está muito tempo ali preso ali naquela situação, eles vão dar o socorro quando é permitido.
Tem a falange da Maria Padilha, que, se eu não me engano, é a única falange que trabalha diretamente com a falange da Maria de Nazaré, que vai lá no Vale dos Suicidas, que não é qualquer espírito que pode entrar nesses vales, entendeu? As Marias Padilhas, como verdadeiras mães que são, né, amorosas, vão lá e resgatam os espíritos suicidas no tempo certo, né, porque não pode tirar antes do tempo, e resgatam, cuidam deles como se fossem filhos, e elas têm essa autorização, porque não é qualquer espírito que pode adentrar nesses campos densos, né? Tem muitos Exus que não podem entrar no Vale dos Suicidas, apenas se tiver uma autorização prévia. Tem também o Reino da Lira, que aí tem os malandros, que não são Exus, mas trabalham na linha da esquerda também, juntamente com os ciganos. Tem o Reino das Águas, da Calunga Maior, que é o Reino de Iemanjá. Cada Exu, ele responde a uma faixa vibracional. De repente, você é um filho de Oxóssi, você vai ter um Exu da Avalanche de Oxóssi com você, ou de Ogum, entendeu? Varia de acordo com a energia que eles se afinizam. Mas os Exus também têm muita função de policiais do astral. E a gente pode dizer assim o seguinte, por exemplo, às vezes vão lá para baixo para prender, literalmente prender bandidos, né? Porque se a pessoa encarnada aqui era bandido, desencarna, ela vai continuar do mesmo jeito, bandido do mesmo jeito. E os Exus são firmes nas suas atuações. Tem Exus que, assim, claro que varia de espírito para espírito, né? Porque a gente não pode falar que todo Exu é do mesmo jeito, porque cada espírito é um. Tem o Exu Tranquilizador das Almas, que ele é mais sério, outro é mais sisudo, outro é mais brincalhão. Depende do espírito em questão que assumiu essa falange. Porque eles escolhem trabalhar nessa linha, eles são convidados, e se interessarem, eles vão e ficam nas suas, como Exus, e vão a sua evolução trabalhando nessa faixa. Muitos ficam, muitos ex-policiais, ex-militares, que eram boas pessoas, que quando desencarnam, continuam fazendo o mesmo serviço, só que do lado de lá. E assim, um preconceito que muita gente tem é por causa da roupagem que eles têm, né? A gente vê a caracterização dos Exus com aquela capa preta, com um tridente na mão. E uma vez, durante uma gira, eu perguntei ao Exu, falei, cara, por que vocês vão com essa roupagem assim, meio que demoníaca? Ele fala assim, é isso aí, meu filho, é para intimidar. Intimidar quem? Os espíritos trevosos, porque lá no abismo, no inferno astral, lá no inferno mesmo, que eu vou falar assim dessa maneira que entendam, a lei lá é a lei do mais forte, entendeu? Então não pensem vocês que os Exus, eles vão ser bom amorzinho com os espíritos trevosos. Não, eles vão ser justos, mas vão ser firmes. Eles vão fazer o que tem que fazer, entendeu? Tiver que pegar e aprender o espírito, ele vai aprender igual o policial faz aqui com o bandido. Não é tratar mal, não é torturar o bandido, não é ofendê-lo, mas é agir com firmeza, dentro da lei. E uma outra função de Jesus que as pessoas não sabem é que eles são ativadores, eles são agentes do karma. O que isso quer dizer? Que eles podem ativar o seu karma ou podem dar a carta de alforria do seu karma. Determinadas pessoas, quando passam por determinadas coisas, o Exu chegou lá e falou assim, está na hora de ativar esse karma que ele tem que pagar daquelas encarnações passadas que a gente fez besteira, né, que todos nós fizemos. Eles vão lá e ativam. Ou então, eles vão lá e não, essa pessoa não precisa mais passar por esse karma, vai lá e desativa. E as pombagiras, elas também trabalham com isso também. A pombagira nada mais é que o Exu na versão masculina, as mesmas funções. Só que as pombagiras, elas atuam muito mais na questão emocional, entendeu? Das emoções, dos sentimentos. Uma pombagira, por exemplo, pode fazer dois inimigos do passado se apaixonarem um pelo outro. Ela vem, dá um passe magnético em um aqui, no magnético no outro, eles se olham e começam a se apaixonar. Por quê? Ela bota dois inimigos ferrenhos de diversas vidas atrás para se apaixonarem, para que eles aprendam no amor, que através do amor eles possam se perdoar, mas nem sempre funciona. A gente vê casais aí o tempo inteiro que é guerra o tempo inteiro. Mas por que eles não se largam? Porque tem um karma a cumprir. Entendeu? Claro que às vezes é a pessoa que quer insistir, mas geralmente, quando acaba o karma, a pombagira vem, da mesma maneira que ela dá um toquezinho aqui na têmpora, ela vai lá e desliga isso, aí uma pessoa olha para outra, aí começa aquela coisa, né? Parece que a gente virou amigo de repente. Nossa, eu não sinto mais aquele amor que eu tinha, porque acabou o tempo, entendeu? O karma que tinha sido cumprido foi cumprido. E a gente vê casais aí que vivem em pé de guerra, são inimigos do passado, são inimigos reencarnados que botaram como marido e mulher para ver se ajustava, mas nem sempre é possível.
Então nota que o trabalho de Jesus, se eu for falar totalmente, eu vou ficar falando até amanhã aqui do que eles podem fazer. Mas os Exus, eles podem acessar o nosso corpo mental inferior e lá tem um registro acástico de todas as encarnações. Se o Exu quiser saber todo o que a gente fez em todas as vidas passadas, ele tem esse acesso. Se o Exu em específico não tem, outro Exu vai ter e vai passar para ele. Eles estão o tempo inteiro vendo. Se ele não sabe algo da nossa vida ou do nosso futuro, ele pergunta para outro Exu que sabe, entendeu? Porque nem todo Exu vê o futuro, mas tem uns que veem e tem outros que não veem. Mas os que veem, eles podem acessar isso e falar, vai acontecer isso e isso na sua vida. Mas eles só falam quando é necessário falar, porque o Exu ele faz tudo só com a autorização do sagrado, do divino, né? E do nosso mestre Jesus. Mas para você ver o tamanho do poder de um Exu, né? Que, como diz no ponto de Umbanda, sem Exu não se faz nada. E de fato, eles são os guardiões, eles são os trabalhadores do astral, né? Os que pegam pesado, os que nos ligam às questões materiais, às questões humanas da carne, né? Como emoções. No próximo vídeo, de repente, eu falo sobre os pretos velhos, a linha da direita, né? Preto velhos, IBGs, caboclos, etc. Mas agora eu vou atentar só sobre os Exus e as pombagiras, porque são uma entidades muito mal compreendidas e que nos auxiliam em momentos que a gente não faz nem ideia. Um Exu, ele sabe se a gente está mentindo ou falando a verdade. No timbre da nossa voz, ele já está sabendo. Na nossa aura, já está dizendo, eles leem o nosso pensamento. Quando a gente vai numa consulta com o Exu, e o médium está ali na frente, e o Exu está incorporado no médium, o Exu está vendo tudo o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E eles, assim, eles podem falar palavrão? Pode. Até falam outro, tem Exu que fala, mas não é tanto. Entendeu? Então, mas esse Exu fala muito palavrão, é porque o médium que ele está acoplado fala muito palavrão. Tem isso, o anime, toda a incorporação, ela é anímico-mediúnica. Tem a parte do animismo do médium. Então o Exu ele pega muito o comportamento do médium porque ele está usando o médium como fonador, que ele precisa disso aqui. Então muitas das coisas que o Exu fala, a forma de falar errado, falar com gíria, falar palavrão, não é nem o Exu que fala palavrão, às vezes é o próprio médium. Mas como o Exu está usando o arcabouço mental do que o médium tem no conhecimento, ele vai usar o jeito do médium. Eu, por exemplo, eu não sou muito de incorporar, mas eu tenho muita questão de canalização. Então, se o Exu que trabalha comigo, ele vai usar o que eu tenho no arcabouço da minha cabeça. Claro que ele pode trazer coisas que eu não sei, mas aí vai se tornar um trabalho muito difícil dele trabalhar. Ele vai conseguir, mas aí vai dar muito trabalho para ele. Então, é importante que as pessoas estudem sobre espiritualidade, enriqueçam seus conhecimentos. Se não conseguem ler, vai ver umas palestras que ajuda muito, entendeu? Facilita. E assim, a maioria dos médiuns, hoje em dia, são pouquíssimos que ficam completamente inconscientes. Hoje em dia, as entidades elas querem os médios conscientes, porque eles estão cansados de pegar o médium e fazer todo o trabalho e o médium não ter que fazer nada, só ficar ali parado recebendo. Então, cada vez mais a gente vai ver médiuns conscientes. Eu mesmo, quando estava incorporado, eu estava consciente de tudo que estava acontecendo ali. Claro que algumas coisas fogem da minha cabeça. Se você me perguntar o que eu falei, depois eu nem lembro direito do que eu falei, mas eu estava vendo tudo ali, eu estava acompanhando. Eu não estava dormindo, eu estava ali percebendo tudo que estava ao meu redor, estava sentindo tudo. Mas assim, isso é um pouquinho que eu tenho para falar dos Exus, das Pombagiras. São entidades maravilhosas, são nossos amigos, né? As pessoas no geral gostam muito das gírias do Exu e das Pombagiras porque eles estão muito mais ligados a nós, né? Porque eles estão muito ligados à terra aqui, à materialidade. Eles podem nos auxiliar nos caminhos, abertura de caminhos para trabalho, pode nos ajudar nas questões emocionais das Pombagiras, né? Questão de relacionamentos, questões afetivas. Tem que tratar essas entidades com muito respeito, muito carinho. São nossos irmãos, entendeu? Estão aí para nos auxiliar. Eles não se importam se o pastor estão chamando eles de demônios, porque eles sabem que não são, e muitos desses pastores vão precisar da ajuda deles do outro lado, né? E muitos desses pastores são usados por eles, só que claro que eles não vão se apresentar como Exu, eles vão falar que são o Espírito Santo do Senhor, ou então são um anjo da guarda, ou são um anjo do Senhor. Se eles forem num centro kardecista, eles vão vir com a roupagem de médicos, de filósofos, de doutores. Aquela roupagem é específica para Umbanda. Uma vez eu estava dormindo, eu tive um sonho, desdobrei,
e um Exu caveira muito grande, mais ou menos uns 2, 3 metros de altura, com aquela roupagem de caveira, aquela túnica preta, aquela rosto de caveira. Ele estava me explicando que era possível uma incorporação em corpo astral. E aí ele falando com aquela voz de caveira assim, presta atenção, garoto. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando e falei assim, mas seu caveira, por que você aparece dessa maneira para mim? Ele olhou para mim e falou assim, eu falei assim, precisa incorporar desse jeito, assim, movendo-se dessa forma? Assim, ele falou, precisa, senão as pessoas não vão acreditar. Então, muitas das pessoas que têm clara evidência vão ver os Exus daquela maneira, porque aquilo é uma roupagem. Quer dizer que eles são daquele jeito? Não. É apenas uma roupagem que ele usa. Vou gravar novos vídeos com outros temas que vierem à minha cabeça, que eu achar relevante. Eu espero que vocês se inscrevam no canal se estiverem gostando, curtem, comentem, compartilhem se desejarem e fiquem com Deus, sabe? Eu estou fazendo esse projeto aqui de gravar vídeos para o YouTube apenas para tirar dúvidas das pessoas, dúvidas mesmo que eu mesmo tenho às vezes. Eu não sei tudo, se eu não souber de algum assunto, se estiver cometendo algum erro, alguma falha de conhecimento, vocês podem me corrigir. Estamos abertos aí, tá? Fiquem com Deus.